Boa noite, igreja. Eu estou muito feliz de conhecer aqui a igreja. Não conhecia aqui o local, né? Conheci alguns irmãos de reunião de presbitério, né? Os irmãos me permitem? Falar de máscara fica um pouco complicado. A gente perde o fôlego. Obrigado, irmão. Sim. Conheço alguns de reunião de presbitério, tem ali a irmã da Gislane. Quem me conhece sabe que eu sou ruim de lembrar nome, então não vou arriscar. Mas o nome da minha esposa eu lembro, apesar de que uma vez eu esqueci. Às vezes eu estava numa fila lá e fazer um cadastro. Me perguntou nome, falei, idade e tal. Casado, solteiro, eu falei, casado. Ela, nome da esposa, eu falei, demorei alguns segundos para lembrar. Deus nos tem dado a graça de pregar o Evangelho. Eu me formei em 2012 no seminário de Belo Horizonte mesmo. E desde 2012 venho trabalhando na Igreja Presbiteriana do Jardim América. Ali fui licenciado, ordenado e ali permaneço já há 10 anos, né? Completa 10 anos esse ano. E faço parte então desse presbitério. Estou muito feliz de poder aqui estar com a igreja e ver a igreja bem, caminhando, cheia. Eu lembro que na última reunião do presbitério eu fiquei muito feliz de ver vários homens ali, né, representando a igreja. Achei aquilo fantástico, muito bom. E dou graças a Deus por essa igreja, pela qual já vínhamos orando, mas continuamos aí junto com os nossos irmãos em oração. A minha esposa ali é a Sara. Nós estamos casados há 14 anos, fizemos anteontem. E ali o nosso filho Tito, o mais novo, está ali no colo. E o Augusto, que é o maior, que esteve aqui à frente, né, filho? Então Deus nos tem dado essas duas bênçãos aí. E pedimos a Deus que continue a nos abençoar como família. Contamos com as orações dos irmãos, assim como o irmão salientou aqui. É importante que os irmãos orem por nós. Nós vamos hoje trazer uma palavra do Senhor lá em Êxodo, no capítulo 18. Êxodo 18, versos 1 a 12. Êxodo 18, de 1 a 12. Vão abrindo o texto. Eu vou falar nessa noite, irmãos, sobre fazer Deus conhecido. Nós conhecemos esse tema por evangelismo. Eu trouxe esse tema mais específico, fazendo Deus conhecido, porque é o que acontece nesse momento, aqui no texto. Uma história que vocês já devem ter lido, quando Jetro vem até Moisés, trazendo de volta a esposa de Moisés e seus 2 filhos. Então nós vemos essa história aqui, onde Jetro conhece de fato e de verdade quem é Deus. Então, pensando nesta ideia, eu queria que já lêssemos o texto pensando como aqui Moisés apresentou Deus para Jetro, seu sogro. E que você também já começasse a pensar no seu coração aí, como eu posso fazer Deus conhecido? Como eu posso falar sobre Deus para as pessoas? É fácil? É difícil? É algo que depende de nós? Não? Dá uma olhada nesse texto, eu vou convidar os irmãos a que façamos a leitura de maneira alternada. Eu leio o primeiro, os irmãos leem o segundo, e assim a gente vai alternando até o verso de número 12. Diz assim: Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu, então esse homem religioso, olha porque ele vai até Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson,
Pois disse Moisés: fui peregrino em terra estrangeira. Então, aqui fala sobre Moisés, a mulher dele, os filhos, já dá um panorama da vida de Moisés, esse grande homem usado por Deus. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher destes, a Moisés no deserto, onde se achava acampado junto ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos. Vocês devem imaginar que naquela época não havia WhatsApp, então havia esse costume, né? Mandou um mensageiro à frente: olha, seu sogro está chegando. Então, mandou avisar ali. Olha só que curioso, verso 7, diz que Moisés, então, saiu ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés ao seu sogro tudo que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor nos livrara. Você viu falar mais da esposa de Moisés aqui? Aí a mulher aí já se identifica, né? O marido vai conversar com o sogrão lá e você fica de lado. Então aconteceu esse fato ali curioso. Chega Moisés, conversa com Jetro, eles vão falar ali, e nessa fala Moisés fala com Jetro a respeito de Deus, como vocês leram aí no verso 8. Alegrou-se Jetro, olha o resultado. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando das mãos dos egípcios. E diz: bendito seja o Senhor, que nos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei, olha a declaração dele: sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifício para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Houve o sacrifício, esse homem declarou que Deus é Deus. Meus irmãos, vocês acreditam que hoje, no Brasil, as pessoas conhecem a Deus? Há poucos dias eu venho estudando, já li um livro, estou no 2º e tem mais um 3º e um 4º para eu ler a respeito do tema avivamento. Participei online de uma conferência nessa semana lá na igreja de Pinheiros. E estudando esse tema, vendo o que significa conhecer a Deus, nós podemos dizer, como eu ouvi alguns aqui confirmando, o Brasil não conhece a Deus. Se o Brasil conhecesse a Deus, o Brasil seria diferente. O Brasil precisa, então, conhecer a Deus e precisa passar por um movimento grande no qual ele conhecerá a Deus de maneira ampla. Talvez algo semelhante ao que podemos citar, que acontece hoje na Coreia do Sul. Eu sempre confundo as duas, mas Coreia do Sul é a cristã, né? Isso. Então, na Coreia do Sul existe sim um grande avivamento, onde podemos dizer que aquele povo conhece a Deus. A sociedade deles foi modificada, e nós então pensamos, o que seria conhecer a Deus de fato? Como nós podemos fazer Deus conhecido com a nossa vida? É claro que eu estou falando aqui a respeito de evangelizar, que evangelho significa as boas novas do Senhor, é falar sobre Deus. É basicamente aquilo que Moisés fala quando encontra-se com o seu sogro. E apesar de que esta ideia de evangelismo está muito associada ao Novo Testamento, é exatamente o que acontece aqui no Antigo Testamento. Se você lê o Antigo Testamento, você vai ver várias vezes a expressão muitos verão.
muitos ouviram falar daquilo que Deus estava fazendo com o povo de Deus se aproximava de algumas cidades e o povo ficava com medo, porque ouviu falar daquilo que Deus estava fazendo, ou seja, o nome de Deus estava se tornando conhecido. Então, as pessoas estavam conhecendo a Deus, e nós já vimos aqui que é necessário um grande movimento, o poder de Deus para que Ele seja conhecido. Não depende somente de nós. Mas talvez essa pergunta, se as pessoas conhecem a Deus, hoje é muito vaga. Porque se você perguntar aí fora, as pessoas vão dizer, não, eu conheço a Deus. Eu já ouvi falar alguma coisa sobre isso. Mas você sabe, talvez elas não conhecem bem a Deus. Ou talvez não conhecem aquilo que é necessário para a salvação, como nós entendemos que é necessário. Então talvez eu proponha uma outra pergunta. Quem sabe ao invés de perguntar, para puxar um assunto, para falar sobre Deus, se você, ao invés de perguntar, você conhece a Deus? Quem sabe se você perguntar assim, despretensiosamente, o que te faz feliz? Pense em perguntar isso para alguém. O que te faz feliz? Você vai encontrar algumas respostas. Eu penso que, basicamente, 3. Você vai encontrar algumas pessoas tristes, desacreditadas da vida, não tem nada que me traz alegria, nada, nada. Você vai encontrar alguns cristãos que vão dizer, e eu espero que se alguém te perguntar isso um dia, você diga, o que te faz feliz? Você responda, Deus me faz feliz. Então você vai encontrar um grupo de pessoas que dizem, nada me faz feliz. Você vai encontrar um grupo de pessoas cristãs que vão dizer, olha, Deus me faz feliz. E você vai encontrar um outro grupo, que eu acredito que é imensa maioria, dizendo sobre diversas coisas que lhes fazem felizes. Não é verdade? Teve jogo hoje, tem muita gente que vai dizer, não, o que me faz feliz é o Atlético. Tem outros que vai dizer, que me faz feliz é o Cruzeiro. Já não sei se faz tanto assim, né? Hoje não, a fase não está boa. Ou seja, algumas pessoas vão se referir a futebol, bebida, drogas e outros prazeres imensos, infinitos. Nós poderíamos citar aqui muitas coisas. Então, pense nessa pergunta, o que te traz alegria, porque o que nós vimos ao final é que as palavras de Moisés trouxeram ao seu sogro Jetro o quê? Verso 9, palavra que aparece primeiro aí, alegrou-se. Nós sabemos que alguém que conhece a Deus é feliz, não é? É feliz. Nós conhecemos a Deus? Sim. Somos felizes? Sim. Nós temos uns problemas, né? As dificuldades aqui e ali, mas nós somos felizes. Então podemos olhar aqui um momento em que Deus estava realizando grandes feitos para o seu povo, um momento de transição, onde o povo estava se estabelecendo ali, para fazer uma longa caminhada, e Deus, naquele momento, envia Jetro ao encontro de Moisés. Ele fala sobre Deus, ele entende que Deus é mesmo o Deus acima de todos os deuses, e depois ele dá algumas orientações para Moisés, muito útil. Deus sabe de todas as coisas e leva aquele homem ali também para isso. Nós vemos então em destaque Moisés mostrando Deus, falando sobre Deus, fazendo Deus conhecido ao seu sogro Jetro. E aqui nós vamos tirar 3 lições sobre fazer Deus conhecido. Lições que eu espero, meus irmãos, que vocês, são 3 simples, que vocês apliquem no dia a dia. Uma das coisas que eu tenho visto nos grandes avivamentos que tenho estudado, é que sempre quando Deus toca no coração de um crente, ele sente imenso desejo de falar do Evangelho, de fazer Deus conhecido. Leonard Ravenhill chega a dizer no seu livro que um cristão que tem o coração em chamas e conheceu o amor de Deus, ele se sente inflamado, desejoso de levar essa verdade para outros. Alguém disse que o Evangelho é um mendigo dizendo ao outro onde encontrou pão. Assim
deve ser a vida de cada um de nós. Eu espero que Deus inflame o coração dessa igreja, que essa igreja venha pensar quais são esses pontos que me ajudam a fazer Deus conhecido. Como que eu posso fazer isso? É que eu vou trazer algo básico, mas Deus vai encher o seu coração de muitas e muitas estratégias para você falar, fazer Deus conhecido onde você estiver. Que Deus use essa palavra dessa forma, em nome de Jesus. Primeiro, amém. Nos versos 1 a 6, nós vemos o verso 1 mostrando basicamente quem é Jetro. O restante, até o verso 6 ali, vai falar sobre quem é Moisés. E começando aqui por quem era Jetro, verso 1, um homem religioso, sacerdote de Midian. Sabe aquele tipo de pessoa que você pensa assim, fulano é gente boa, religioso, ele só falta ser crente, ele só falta ir para a minha igreja. É uma pessoa fácil de pregar o evangelho, né? A gente tem essas bobeiras dentro da cabeça da gente, né? Não, fulano é mais fácil de pregar o evangelho, fulano é mais difícil. Como se a obra fosse nossa. Como se nós pudéssemos definir quem é mais fácil ou mais difícil de... Gente, eu tenho uma história de um amigo meu, não dá tempo de contar tudo aqui não, mas era um cara devasso, esquisito, todo atrapalhado. Uma pessoa que, vou confessar o meu pecado, eu pregava para ele e falava assim, é isso aí, um presbítero hoje, lá da igreja Vespasiana. Talvez a gente pode pensar assim, olha, um homem como Jetro, né? Um homem bom, parece uma pessoa honesta, religioso, só falta dar uma consertada no pensamento dele para que ele vá servir ao Senhor, mas não é assim que as coisas acontecem. Nós observamos aqui, primeiro, meus irmãos, quem atrai Jetro até Moisés, para que ele ouça o evangelho, vou usar essa expressão que não havia ali naquela época, mas para escutar o evangelho, foi Deus. Não diz o verso 1, ele foi ao encontro de Moisés, por quê? Porque ele ouviu o que Deus tinha feito. Está aí um ponto conhecido da nossa evangelização reformada. Nós acreditamos que é Deus quem faz a obra, e, meus irmãos, isso não traz marasmo para nós. Isso não traz aquele sentimento assim, é Deus que traz o homem, Deus vai encher essa igreja de gente, Deus pode fazer isso? Pode. Mas isso não traz um marasmo de ficar assim, não, então vamos ficar aqui aguardando, né? A gente se reúne aqui todo domingo, louva a Deus e vai esperando o pessoal chegar. Não é assim. Ele ouviu aquilo que Deus tinha feito, e a palavra de Deus diz que Ele é o dono da seara. Lá em João 6, no verso 44, Jesus diz que ninguém pode ir até Ele, Jesus, se o Pai não o trouxer. E o curioso da palavra grega ali, que não é trazer simplesmente assim, vamos lá, é arrastar. É trazer por força, porque o homem não quer conhecer a Deus. A obra pertence a Deus. Isso deve trazer um descanso inicial para o nosso coração, irmãos. Nós temos uma obrigação? Temos. Jesus diz claramente, ide por todo mundo, pregue o evangelho. É uma obrigação nossa. Mas, meus irmãos, é uma obra que Deus faz, olha que bênção. Você já imaginou uma obra que você vai fazer sem o peso de ter que demonstrar o resultado ali, porque é algo que Deus vai fazer, você só tem que falar? Que Deus maravilhoso nós temos. Muitas vezes, meus irmãos, a igreja se preocupa com métodos de evangelismo, 5 passos para isso, 8 passos para aquilo, como levar a fulano à fé em Cristo, e muitas vezes nós estamos criando uma legião de gente convencida e não convertida. Convencida. Gente que pensa que a nossa religião é a melhor religião. E por que eu digo isso? Porque Paul Washer diz que nós não dizemos que Cristo é o melhor caminho. Nós dizemos que Cristo é o único caminho, não tem outro. Nossa religião não é a melhor religião, é a única. Sem essa aproximação a Deus por meio de Cristo, não há caminho. Então é Deus quem faz a sua própria obra. Jetro foi até Moisés porque ouviu aquilo que
Deus tinha feito. Deus é a força principal, primeira, para que um pecador se achegue a Ele. Lá em Jonas, Deus diz: a salvação pertence a Deus. É uma obra dele. Mas brevemente, Jetro está aqui especificado, vai até Moisés por causa daquilo que tinha feito, Deus tinha feito. Mas olha que na vida de Moisés também nós percebemos a ação de Deus. Nos versos seguintes, de 1 a 4, fala sobre Moisés e faz um resumo da vida dele, né? Ele, quando vai para o Egito, ou volta para o Egito, ele deixa a sua esposa com os seus filhos, ali com o seu sogro, por causa do contexto de guerra, os perigos, não sabia o que enfrentar. Então, ele, ao citar aqui o nome dos filhos dele, né, dá uma ideia da vida dele, que nós conhecemos bem a história de Moisés, não precisa repetir. Mas nós vemos que a vida de Moisés era um instrumento de Deus, para fazer o nome de Deus conhecido. E aqui eu pergunto: você entende que a sua vida é um instrumento de Deus, para que Deus faça o nome dele conhecido? Você precisa entender isso. Precisa. Eu acredito que quando Moisés se viu tendo que fugir do Egito, ele não ficou muito satisfeito. Afinal, ele estava defendendo o povo dele, o povo de Deus. Quando Moisés era perseguido por Faraó, ele provavelmente não deve ter entendido a situação, mas agora, a vida dele era um memorial daquilo que Deus havia feito. Você pode dar graças a Deus olhando para aquelas dificuldades que você passou anos atrás e pensar: a minha vida está nas mãos de Deus e Ele faz uso dela para fazer o seu nome conhecido. Você pode descansar nessa verdade? Pois eu digo, meus irmãos, é Deus quem atrai o homem até Ele, e Ele vai fazer uso da sua vida, Ele vai fazer milagres na sua vida. Muitas vezes Ele vai permitir que você passe por intensas dificuldades, mas saiba qual o fim principal do homem. Nós acabamos de ler. É Deus quem faz a obra. Nós temos é que ter a alegria, é descansar, é fazer uma oração de noite e falar: Deus, muito obrigado, porque o Senhor me usa. Eu podia estar sendo usado aí, igual aqueles meninos que pedem ajuda lá no ônibus, né? Não sei se aqui tem isso, não. Podia estar roubando, matando. É você. Você podia estar nesse mundo aí sendo usado por Satanás, mas Deus está te usando. Olha só que bênção. As dificuldades que você passa, serve para você depois falar assim: Deus me livrou, Deus cuidou de mim. Então a sua vida é instrumento de Deus. Entenda a sua vida dessa forma. Mas vamos seguir. Se nós vimos primeiro que Deus é quem leva o homem até Ele, como Ele leva Jetro, fez uso da vida de Moisés, do povo de Israel. Agora nós vemos num segundo ponto, contido aqui apenas no verso 7 e no verso 8, que Deus é anunciado por nós. Deus é anunciado pelos homens. E observe uma coisa curiosa que eu frisei quando estávamos lendo o texto. A despeito de que Jetro já havia anunciado: estou indo ao seu encontro, o que Moisés fez no verso 7? Levantou-se e foi encontrar-se com seu sogro. E talvez você fique pensando assim: bom, já estava estabelecido, né, que ele viria até Moisés, não é? Ele disse: estou indo. Como eu disse que já está estabelecido que é Deus quem leva o homem pecador aos seus pés, não é? Está estabelecido para nós também. Nós vamos ficar parados aqui na igreja, esperando as pessoas virem? Vamos fazer como Moisés? Vamos nos levantar? Vamos ir ao encontro dessas pessoas? Vamos demonstrar alegria porque Deus vai enviar pessoas? Fé. Deus é anunciado por nós. Apesar de saber que o sogro estava vindo, ele se levanta e vai ao encontro daquele homem.
Apesar do fato de que Deus é quem leva o homem, mesmo que arrastado aos pés de Jesus, nós precisamos nos prontificar e ir até essas pessoas. A Bíblia chega a dizer que se nós não fizermos, Deus não depende de nós. Ele pode fazer uma pedra criar boca e pregar o Evangelho. Não é motivo nenhum de soberba. É motivo de alegria. Eu posso ser usado pelo Senhor. Se eu estou aqui para ser usado pelo Senhor, Ele não vai abrir boca em pedra nenhuma. Seria uma vergonha para nós. Meu irmão, se um dia uma pedra criar uma boca e falar do seu lado, você toma cuidado. Primeiro, você pode estar ficando doido. Segundo, pode ser Deus mandando essa pedra pregar o Evangelho, porque você não abre a boca para falar de Deus. Tem uma frase antiga, né? Não sei quem que fez essa frase, não está registrado. Eu acho que quem fez ficou com vergonha e nem falou que foi ele. A frase bonita assim: pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Não, irmão, tem que usar palavra, fala. Oh, não tive oportunidade de falar. Tem sim, como não tem? Fale, use palavras, diga aquilo que Deus tem feito na sua vida, que é exatamente o que acontece com Moisés. Olha que o interesse de Moisés com aquele homem, ele vai até ele, ele cumprimenta ele pergunta sobre o bem-estar dele, como é que estão as coisas lá? Como é que foi a viagem? Tudo bem? Demonstra interesse. Nós vemos que na história da igreja isso acontece várias vezes. Pessoas que demonstram interesse no outro, vai, prega o Evangelho, insiste. Como você está? Precisando de alguma coisa? O que te faz feliz? Conhecer uma pessoa lá, o que te faz feliz? Ah, eu gosto mais de futebol. Oh, rapaz, pois é, né? Futebol é um negócio legal. Você torce para que time? Torce para o time tal. Esse time anda perdendo de vez em quando, né? Aí você já adivinhou o time, né? E aí você vai conversando, rapaz, dá umas tristezas aqui e ali, às vezes ganha, às vezes perde. Tem uns que estão aí felizes, porque o Atlético tem ganhado uma atrás da outra. Mas e aí? Uma hora bate um desespero numa pessoa dessa. E ele vai precisar de alguém que não tenha alegria firmada no futebol, na bebida, em qualquer outra coisa, mas alguém que tem uma alegria que não se perde. Você. Que não depende do seu time ganhar para você ficar feliz. Deus, eu peço que seja assim na vida desses irmãos. Eu espero que seja assim. Para que as pessoas venham olhar para a sua vida e ver, opa, Deus está fazendo alguma coisa ali naquela vida. Fulano está bem. Passou essa pandemia aí, não entrou em desespero, porque sabe que a vida está nas mãos de Deus. Que oportunidade nós tivemos nessa pandemia, irmãos. Está passando. Mas olha como Deus usou a vida deste homem. Eu gostaria de frisar aqui com os irmãos o que Moisés diz. Acredito que essa é a parte mais importante do texto, verso 8. Olha só. Verso 8 é a parte mais importante do texto. Verso 8 começa falando assim: contou, disse, falou. Muita atenção nisso aqui. Moisés tinha recentemente saído do Egito. Aliás, vamos para antes. Lembra o que aconteceu quando Moisés chegou no Egito? Voltou para o Egito para buscar o povo, a mandato de Deus, a mando de Deus. Lembra o que aconteceu? O que o povo fez? Reclamou, murmurou. Deus querendo libertar o povo, manda lá umas pragas, o faraó fica irado com o povo, aumenta o trabalho, uma série de coisas acontece, e o povo fez o quê? Reclamou. Deus dá a oportunidade daquele povo sair carregando ouro e prata dos egípcios. Na hora que o povo chega em frente ao Mar Vermelho, o que eles fazem? Reclamam. Aí eles atravessam o Mar Vermelho, felizes, alegres, contentes.
Na hora que reclamaram. Tem nenhum pastor que não, né? Talvez presbítero, você encontra presbítero de outra igreja, como é que está a igreja lá, irmãos? Povo difícil. 2 líderes evangélicos. Moisés tinha todo motivo para sentar com Jetro e falar: Jetro, está sendo difícil. O povo que murmura. Cheguei lá, eles murmuraram. Durante os acontecimentos, os milagres, Deus guardando eles reclamaram. Nós saímos, Deus encheu eles de riqueza. Chegar na frente do mais reclamaram. Agora já começaram a reclamação aí por causa de água. Deus dá água para eles, eles reclamam também. Fora as outras reclamações que vieram depois. Mas Moisés não fala disso para ele. São 2 líderes religiosos. Podia muito bem sentar e contar as mazelas da igreja. Como é que está a sua igreja lá, o Jetro, lá em Midian? Ah, está assim, assim, assim. Pois a minha aqui está ruim. Eles não estão preocupados com isso. Moisés não está preocupado com isso. Moisés falou o que com Jetro? Dá uma olhada aí. Eu já disse, primeiro ponto, é Deus quem leva. Mas o segundo ponto, nós que falamos. Mas o que falar? O que Moisés falou? Contou Moisés a seu sogro tudo que o Senhor havia feito. Você tem costume de fazer isso? Conversa com uma pessoa que há muito tempo você não via. Deixa eu te falar aqui o que Deus tem feito na minha vida. Você acha isso estranho? O pessoal vai te chamar de quadrado, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que você devia fazer isso. Deixa eu contar quantas coisas Deus tem feito na minha vida. Chega uma pessoa triste, cabisbaixo. A minha vida está assim, assim, assim. É óbvio que você não vai falar assim, não, pois a minha está uma beleza, a sua está ruim, mas a minha está boa. Você não vai fazer isso, você vai falar assim, olha, já fui assim também. Já passei por tanta dificuldade. Mas em tudo Deus trabalhou em minha vida. Meu irmão, é triste quando um crente encontra com outro, eles só vão falar dos problemas. A minha igreja é assim, minha igreja é assado, minha igreja é daquele jeito. Esquece de falar do que Deus tem feito na igreja dele, ou Deus não tem feito nada. Muitas vezes a gente encontra as pessoas sedentas por ouvir. Nós cantamos uma música aqui que fala que nós queremos falar da luz, nós queremos ser luz. E às vezes a gente fica gastando tempo para falar do Big Brother, do sei lá, de qualquer coisa, com as pessoas que estão sedentas por luz. Ah, é isso que dizia a música. As nações estão aí querendo luz. Nós precisamos falar daquilo que Deus tem feito. Mas ainda tem algo mais importante neste verso, que Moisés falou para Jetro. Contou aquilo que Deus havia feito a Faraó e aos egípcios por, verso 8, por amor. É simples, irmão, evangelizar é simples, fazer Deus conhecido é simples, é falar o que Deus fez na sua vida, e Ele fez isso porque te ama. E você imagina uma pessoa ouvindo falar daquilo que Deus fez na sua vida porque te ama. Ele vai falar assim, eu quero ser amado por Deus dessa forma, porque estão sofrendo, as pessoas estão nesse mundo, procura alegria em um monte de coisa e não encontra, porque tem um vazio enorme dentro do coração. Pessoas precisando de Deus, do amor dEle, daquilo que somente Deus pode fazer. E aí, nós muitas vezes nos encontramos com essas pessoas e não falamos nada daquilo que Deus tem feito na nossa vida e do quanto Ele nos ama. E é isso que nós precisamos fazer, como diz o verso 8. Tudo aquilo que Deus fez por amor a Israel. Ele falou do trabalho que eles passaram no Egito. Olha só, todo o trabalho que passaram no Egito e como o Senhor os livrou. A nossa vida é basicamente isso, meus irmãos. É aquilo que Deus faz por amor e nos libertando. É isso que as pessoas aí precisam. Saber daquilo que Deus pode fazer
que Deus faz por amor, e que fazendo isso Ele nos liberta das amarras do pecado. Porque as pessoas que estão aí fora não sabem que estão amarradas, presas pelo pecado. Uma vez no trabalho, um amigo meu, trabalho secular obviamente, estávamos falando sobre a fé, um amigo meu disse: eu não aguento ter uma vida de crente não, vocês têm uma vida muito presa. Todo fim de semana tem que estar ali na igreja. Rapaz, na minha ótica, preso é você. Você acabou de dizer que não passa um fim de semana sem beber. Eu acho que preso é você. Eu não vou na igreja porque eu sou obrigado na igreja. Eu tenho que estar lá, o pastor me cobra. Eu vou lá porque eu amo a igreja. Eu amo estar na presença do Senhor. Então eu acho que quem está preso aqui é você. Porque você está preso a uma coisa que destrói a sua vida. Eu não fiz esse sermão tão grande, tá? Não, tá, irmãos? Mas eu falei para ele de maneira assim, bem resumida: não, eu vejo aqui que quem está preso é você. Você não passa um fim de semana sem a farra, a mulherada, sem bebida. As pessoas estão escravas e não sabem. Você precisa falar. Nós cantamos aqui: ó, com cego eu andei, perdido vaguei. Assim estão as pessoas, precisando ouvir de um Deus que trabalha, um Deus que ama e um Deus que liberta. Essa figura do Egito, como uma figura do mundo, o povo de Israel foi liberto do Egito. A figura de Faraó como Satanás, ali o capataz, aquele que manda no mundo, é muito clara na Escritura. Então é disso que nós falamos, é esse verso 8 que é base para nós. Falar para as pessoas daquilo que Deus faz, por amor a nós, nos livrando da escravidão desse mundo. Olha que mensagem simples. Olha que exemplo Moisés deu para nós. Esquece as coisas fúteis da vida. Vá falar inicialmente daquilo que Deus tem feito na sua vida. Eu tenho certeza que cada um aqui tem um testemunho para dar. Para falar para alguém: você está triste, passando por isso, isso, aquilo. Olha, Deus fez isso na minha vida. Por último, acho que está fácil, né? É Deus quem leva o homem até Ele, o pecador até Ele. Jetro foi por causa da obra que Deus tinha feito. Mas Deus leva e nós precisamos ir. Temos a nossa responsabilidade. Falar daquilo que Deus faz, do amor dEle, de como Ele nos livra do pecado. Terceiro, olha o resultado. Os versos 9 a 12, nós vemos o resultado, a alegria que é gerada no coração do homem. E aí eu mais uma vez vou voltar para aquela pergunta lá do início. O que faz as pessoas felizes aí hoje? Essas respostas que você pode ouvir aí, em todas elas, a não ser aqueles que já conhecem a Deus. Você pode dizer: pois eu tenho para você uma alegria que não acaba. Alguém já viu uma peça teatral antiga que chama O Ladrão da Alegria? Ninguém viu? Só minha esposa? Deixa eu ver, irmão. Muito bem. Eu acho que a idade ajuda um pouquinho, né? A gente que é mais antigo já viu. Eu vi essa peça, deve ter uns 20 anos. Se você não viu, depois pesquisa na internet. Está O Ladrão da Alegria. Principalmente vocês jovens. Porque a alegria que as pessoas têm, ela pode se acabar. Quem tem alegria num time de futebol, quando perde, pronto, acabou a alegria. Na bebida, quando vem a ressaca, pronto, acabou a alegria. Na droga, quando passa o efeito, a pessoa vê as bobagens que fez, pronto, cadê a alegria? Agora Deus não. E as pessoas estão entregando as suas vidas nessas alegrias sem saber que existe um Deus que pode livrá-las. Diz o verso 9 que aquele homem se alegrou.
É Deus quem gera alegria. Além daquele homem se mostrar feliz por causa daquilo que Deus tinha feito, de ouvir o que Deus tinha feito, é gerado no coração daquele homem louvor, diz que ele se alegrou. E olha o verso 10, ele louvou a Deus, ele diz: bendito seja Deus que vos livrou. Então, o resultado, quando Deus leva alguém, quando nós vamos ao encontro dessa pessoa e falamos o que Deus faz, falamos que Ele nos ama, falamos da libertação que Ele promoveu em nossas vidas, esse homem que recebe essa palavra fica feliz, louva a Deus, e por seguinte, a alegria e o louvor são gerados através de nós. Moisés foi este instrumento. Então eu quero conclamar a igreja a que fale o verdadeiro e genuíno Evangelho de Deus. Sabe por quê, irmãos? A verdade aqui é muito clara e é muito simples, porque está falando de salvação, libertação de pecado. É isso que as pessoas precisam. As pessoas estão tão escravas neste mundo porque elas acham que precisam de dinheiro, fama, prazeres, poder, mas elas não precisam disso. Elas precisam de ser libertas, elas precisam de salvação, elas precisam de uma perspectiva para o céu, coisa que quase ninguém tem hoje. Todo mundo está vivendo aqui, infelizmente, muitos cristãos. Pregue o evangelho genuíno, simples, não promete coisas mirabolantes para as pessoas. Se Deus fez uma obra magnífica na sua vida, por exemplo, te fez ganhar dinheiro, ótimo. Não use isso como instrumento de evangelização, porque evangelho é boa notícia de salvação, vida eterna. Inclui bênção material, mas não é isso. E muitas igrejas estão lotadas porque estão apresentando e oferecendo algo que não é o evangelho genuíno. Então fale o simples, aquilo que Deus fez na sua vida. Fale o simples, como que Deus te ama, porque você não merecia estar aqui. Fale o simples, olha, Deus me livrou dos meus vícios. Admita diante das pessoas no mundo, olha, eu tenho certeza que se eu não estivesse na presença de Deus, eu estaria pior do que qualquer um jogado na sarjeta. Admita isso. É isso que é fazer Deus conhecido, o Deus bom que nós amamos. E se nós amamos, nós o fazemos conhecido. Que seja esta uma verdade para as nossas vidas. Que venhamos estabelecer em nosso coração. E se você não tem o mínimo desejo e ânimo de fazer Deus conhecido, nós vamos orar agora, pedindo a Deus que faça isso no meu e no seu coração. Vamos orar? Feche seus olhos. Ao final da oração, da bênção, eu devolvo a palavra para o nosso irmão. Santo, amado e bendito Deus, ó Deus, nós estamos diante da sua palavra, diante do seu servo que há milhares de anos atrás falou tão avidamente, em meio a tantas dificuldades, tantos problemas, a administração de um grande povo. Este homem separa um tempo para falar daquilo que o Senhor estava fazendo. Oh Deus, não permita que sejamos mesquinhos, pensando que a nossa vida é para nós mesmos. Não, a nossa vida é para o Senhor. Ela inteira, a nossa vida inteira é para o Senhor. Por isso nós clamamos agora, ó Deus, enche o nosso coração das chamas do seu Santo Espírito, no sentido de queimar em nós tudo que é palha, tudo que não tem o menor valor, para que permaneça em nós somente esta vontade de pregar o seu Evangelho, de fazer o seu nome conhecido,
na nossa escola, no nosso trabalho, em meio aos nossos familiares, no nosso convívio, que as pessoas venham olhar para nós e pensar: este é uma pessoa que conhece a Deus. E que elas venham, ó Deus, sentir esse desejo de conhecer o nosso Deus, porque, Deus, não há coisa melhor do que servir ao Senhor, Deus. Mas nós nos sentimos envergonhados por tantas vezes em que não falamos do Senhor quando poderíamos, deveríamos falar. Por isso nós queremos antes pedir ao Senhor perdão, mas também louvar ao Senhor, porque é o Senhor quem faz a obra, porque é o Senhor quem aviva o nosso coração para ir àqueles que estão perdidos, porque é o Senhor quem promove alegria e louvor no coração daqueles que não te conhecem, como o Senhor um dia fez conosco. Por isso, Deus, nós louvamos o Senhor e entregamos a nossa vida, o nosso coração, para que seja instrumento nas tuas mãos. Que boa coisa é, como disse o seu servo Simon, que boa coisa é estar no centro da vontade do Senhor. Deus, nós clamamos ao Senhor que seja assim em nossas vidas, e que o Senhor encha essa igreja do ânimo do seu Santo Espírito para pregar o Evangelho, e que em breve possamos ouvir notícias de pessoas que saíram com o coração em chamas e falaram daquilo que o Senhor tem feito na vida deles, e que tudo isso glorifique o seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o nosso Pai, a consolação e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja sobre esta amada igreja, sobre todo o povo do Senhor na face da terra, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.